Em uma zona industrial decadente, há um galpão de tijolos escuros, janelas tapadas por tábuas e um portão de ferro quase engolido pelo mato. Ali funcionou, nos anos 40, a fábrica Montechi de bonecas de luxo. Era famosa por suas bonecas de porcelana pintadas à mão, vestidas com seda, vendidas para famílias ricas de toda a região. Mas por trás da elegância, havia histórias que ninguém gostava de comentar. O fundador, Vittorio Montechi, era um imigrante italiano obcecado pela perfeição. Insistia que cada boneca fosse única. Olhos vítreos, bocas delicadas, cabelos reais, costurados um a um. No auge, a fábrica empregava dezenas de operárias, costureiras e pintoras que passavam noites inteiras moldando rostos, encaixando membros, polindo olhares de vidro. Conta-se que, quando a fábrica começou a falir, surgiram boatos de sumiços, operárias que nunca mais voltavam, caixas que saíam do prédio em horários estranhos, carregadas em caminhões que ninguém sabia para onde iam. Nos anos 50, uma tragédia encerrou tudo. Um incêndio engoliu parte da ala principal. Algumas operárias morreram presas na sala de moldes. O prédio ficou carbonizado, máquinas retorcidas, moldes rachados. E, no meio das cinzas, encontraram prateleiras inteiras de bonecas intactas, sentadas, alinhadas, com os olhos vidrados em quem ousasse olhar de volta. Desde então, ninguém mexeu naquele lugar. Dizem que, quem tenta entrar, escuta passos leves, como se alguém pequeno caminhasse entre os corredores. Outros garantem ouvir vozes infantis sussurrando nomes, ou ver bonecas que mudam de lugar durante a noite. Em 2019, um youtuber de vídeos de exploração urbana, Lucas Andrade, decidiu gravar um especial lá dentro. Convenceu dois amigos, Carol e Rafa, a irem junto. Chegaram numa madrugada chuvosa, quebraram o cadeado e entraram com lanternas, câmeras de mão e microfones. Logo na entrada, sentiram o cheiro acre de madeira podre misturado a algo doce, como verniz antigo. No salão principal, viram prateleiras tombadas, peças de bonecas espalhadas pelo chão, braços, cabeças rachadas, perucas emboloradas. Em uma sala lateral, encontraram caixas lacradas, ainda com etiquetas datadas de 1949. Abriram uma, bonecas embrulhadas em tecido, perfeitas, mas com os olhos arranhados, como se alguém tivesse tentado arrancar o brilho delas. Enquanto gravavam, Rafa começou a reclamar de um som repetitivo, um choro baixinho, metálico, ecoando pelo corredor das máquinas. Carol ouviu algo pior, risadinhas, quase inaudíveis, misturadas ao rangido das esteiras enferrujadas. Lucas, obcecado, insistiu em seguir até o escritório do dono, que ficava nos fundos, perto da antiga fornalha. A sala de Vittorio Montechi ainda guardava documentos queimados, fotos antigas e um armário de ferro. Dentro, acharam um livro de registros, páginas cheias de nomes riscados, datas, anotações em italiano misturadas com desenhos de rostos. Alguns nomes estavam cercados por símbolos estranhos, estrelas, números invertidos. No chão, Carol encontrou moldes de cera, cabeças semi-acabadas, algumas com cabelos verdadeiros costurados na pele de porcelana. De repente, as lanternas começaram a falhar. Um barulho seco, como algo caindo, ecoou do salão. Voltaram correndo. As bonecas que tinham visto antes estavam organizadas no centro da sala, formando um círculo perfeito. No meio, uma boneca maior, vestida com um véu preto, com o rosto rachado. E, de dentro da rachadura, escorria um líquido escuro, grosso, que pingava no chão. Rafa, apavorado, quis sair, mas Lucas queria gravar mais, queria filmar tudo de perto. Chegou tão perto que viu, dentro da rachadura, algo se mexendo. Um olho, não de vidro, mas úmido, pulsante, humano. Carol puxou Lucas para trás, mas sentiu algo prender seu tornozelo. Olhou para baixo. Mãos minúsculas, de porcelana, seguravam sua perna. Cada boneca parecia estar viva, virando a cabeça devagar,
todas focando nela. Conseguiram se soltar, correram pela ala de pintura, derrubando caixas, moldes, pincéis secos. Mas, antes de alcançar o portão, Lucas olhou para trás e viu, na parede enegrecida, dezenas de olhos brilhando na escuridão, como se as bonecas tivessem subido pelas prateleiras, observando, esperando. Saíram aos tropeços, largaram câmeras, mochilas. No dia seguinte, voltaram com a polícia, mas ninguém encontrou nada. Só bonecas partidas, sem círculo, sem véu, sem sinais de que alguém estivera ali. E no lugar onde Carol jurava ter sido segurada, encontraram apenas marcas de arranhões fundos no cimento, como se unhas minúsculas tivessem tentado abrir caminho para fora. Até hoje, quem passa perto da antiga fábrica Montechi diz ouvir, atrás do portão, um coro suave de risadas infantis, e, de madrugada, quando o vento abre uma brecha, jura ver bonecas sentadas na janela, piscando devagar, como se ainda esperassem alguém voltar para brincar. Dizem que, no alto de uma colina, atrás de uma estrada de terra que já virou mato, fica a igreja do Sino Partido. Construída no século XIX, era uma pequena capela de pedra, erguida por imigrantes que se instalaram ali fugindo de doenças e dívidas na Europa. A fé era tudo o que tinham, mas a fé deles, contam, foi corrompida por algo que não vinha de Deus. Reza a lenda que o padre fundador, Padre Álvaro, era um homem devoto, mas solitário, que começou a ouvir vozes na sacristia depois que uma grande seca assolou a vila. Sem colheita, sem comida, sem saída, o povoado se ajoelhou diante do altar e suplicou por chuva. Mas a água não veio, o que veio foi outra coisa. Numa noite de tempestade, um trovão rachou o sino da torre, metade caiu, esmagou parte do telhado. No dia seguinte, Padre Álvaro desapareceu, mas o sino rachado continuava soando, sem ninguém puxar a corda. Os moradores, apavorados, abandonaram suas casas, sumindo sem deixar rastros. O vilarejo sumiu dos registros, engolido pela mata. Décadas depois, alguns caçadores e andarilhos diziam encontrar a igreja por acaso. E quem a encontra, dizem, não volta igual, ou não volta nunca mais. Em 2006, 3 amigos, Leandro, Beto e Cris, curiosos por lendas urbanas, decidiram achar a tal igreja do Sino Partido. Usaram relatos antigos de caçadores, mapas antigos e fotos borradas. Dirigiram até onde a estrada permitia, depois seguiram a pé por uma trilha que parecia sumir entre árvores retorcidas. Quando viram a torre de pedra emergindo entre a neblina, souberam que era ali. A igreja era pequena, coberta de musgo, janelas quebradas, a cruz do topo caída, fincada torta no chão. E o sino partido, pendurado na torre, mas ninguém sabia como, porque a corda estava apodrecida. Entraram devagar, lanternas acesas, gravando tudo. O chão era de tábuas carcomidas, bancos quebrados e hóstias espalhadas pelo altar, como se uma missa tivesse sido interrompida no meio. Na parede do fundo, uma inscrição riscada com carvão: aqui jaz a fé corrompida. Leandro ouviu um tinir de metal acima, como se o sino, pesado e rachado, balançasse sozinho. Beto dizia ter sentido o cheiro de vela queimada, mas não havia nenhuma acesa. Cris encontrou uma porta que dava para a sacristia. Empurrou com força e revelou um quartinho escuro, cheio de velas apagadas, crucifixos partidos, páginas de missal rasgadas. No canto, um confessionário de madeira podre. Quando Cris se aproximou, escutou batidas vindas de dentro, 3 toques lentos, seguidos por uma respiração curta, como se alguém se escondesse lá dentro. Os 3 reuniram coragem, abriram a portinhola, vazio. Mas no chão, viram pegadas de lama, pequenas demais para serem de um adulto. Enquanto tentavam entender, a porta principal bateu sozinha. O sino rangiu alto, ecoando por todo o vale. A neblina pareceu engolir a luz das lanternas.
Leandro sussurrou que via alguém na porta, uma silhueta encapuzada, parada sob o batente. Quando apontaram as lanternas, não havia nada, mas uma voz sussurrou atrás deles: confesse. A madeira rangeu. O confessionário começou a bater sozinho contra a parede, como se algo preso dentro tentasse sair. O cheiro de vela virou um odor acre, de carne queimada. Beto quis sair correndo, mas quando abriu a porta, viu lá fora dezenas de cruzes fincadas no chão. Não estavam ali antes. Em cada cruz, algo pendurado, retorcido, pequenos pássaros mortos, pregados pelas asas. O sino voltou a soar, alto, rachado, rangendo. E cada badalada parecia dizer uma palavra: fiquem, fiquem, fiquem. Desesperados, correram para a torre, buscando uma saída pelos fundos. Subiram uma escada de pedra, rangendo a cada degrau. Lá no alto, viram o sino, pendurado por correntes antigas, metade partido, balançando devagar. Quando Cris apontou a lanterna para dentro do sino, algo se mexeu lá dentro, um rosto pálido, sem olhos, que abriu a boca num grito mudo. As correntes se soltaram. O sino despencou, rasgando a escada. Cris caiu, rolou até a base da torre. Leandro e Beto arrastaram-no para fora, ofegantes, carregando-o pela mata enquanto o sino, caído no chão da nave principal, ainda soava, vibrando sem parar. Quando olharam para trás, viram a porta da igreja aberta. Dentro dela, luzes de vela surgiram, uma a uma, formando uma procissão que avançava até o pátio. Entre elas, um vulto alto, de batina rasgada, segurando uma corda que terminava no sino partido, agora balançando em silêncio. Dizem que Leandro e Beto sobreviveram, mas Cris nunca mais acordou. Às vezes, no hospital, mexia os lábios como se confessasse segredos que ninguém entendia. E, de tempos em tempos, o sino da igreja do sino partido volta a ecoar pelas colinas, mesmo que ninguém saiba onde fica o caminho até lá. A mina do Poço Fundo foi aberta no início de 1900, escavando quilômetros de túneis sob uma montanha úmida em uma vila esquecida. Lá, homens e meninos desciam todos os dias antes do sol nascer, voltando cobertos de fuligem, tossindo poeira preta. Várias gerações sustentaram suas famílias respirando o ar sufocado da mina. Mas, em 1952, uma explosão de gás matou 38 mineiros em questão de minutos. O poço principal desabou, soterrando corpos que nunca foram resgatados. Por questões de custo, a companhia fechou a mina, deixando tudo lá embaixo: trilhos, equipamentos, refeitórios, escritórios improvisados. E, claro, as almas que ficaram. Dizem que, desde então, quem mora perto ouve batidas vindo do chão em noites de lua cheia. Alguns afirmam ter visto lamparinas acesas andando sozinhas nos túneis que se ligam às encostas da montanha. Em 2009, um grupo de jovens da vila, Gabriel, Tiago, Júlia e Mauro, decidiu explorar a mina. Queriam gravar vídeos para um canal de terror, mas também buscavam relíquias antigas para vender como sucata. Levaram lanternas, máscaras e cordas. Entraram pela entrada lateral, meio soterrada, onde o vento gelado parecia um sopro de aviso. A primeira galeria estava úmida, escorrendo água pelas vigas carcomidas. O ar era pesado, cheio de pó que grudava na pele. Encontraram velhas ferramentas, capacetes quebrados, trilhos enferrujados. Júlia, que filmava tudo, sussurrava que sentia cheiro de fumaça, mesmo estando a dezenas de metros da superfície. Mais fundo, os túneis pareciam se multiplicar, como veias em um corpo morto. Em uma parede de pedra, Tiago encontrou marcas de unhas, longos arranhões descendo até o chão. Gabriel dizia que era coisa de animal preso, mas ninguém conseguia explicar como algo assim teria escapado de lá. A certa altura, ouviram um som metálico, algo batendo nos trilhos,
como se um vagão ainda se movesse sozinho. Quando seguiram o som, viram um carrinho de transporte parado, coberto de poeira. Mauro encostou e o carrinho estremeceu, avançando devagar, sem ninguém empurrar. As lanternas piscaram. Júlia apontou a câmera. Atrás do carrinho, uma sombra se formava, como se alguém estivesse ali, mas não tinha corpo, só uma mancha densa que parecia respirar. Assustados, decidiram voltar. Mas o caminho parecia diferente. As marcações de giz nas paredes haviam sumido. A bússola girava sem parar. O ar ficou mais quente, cheiro de enxofre misturado ao odor acre de fumaça antiga. Tiago encostou na parede e gritou. A pedra estava quente, como se algo queimasse por dentro. Enquanto discutiam, uma batida forte ecoou, 3 pancadas, depois silêncio, depois 3 de novo. Júlia lembrou da história dos mineiros soterrados. Alguns batiam nos tetos dos túneis tentando avisar que estavam vivos. Era um código de socorro que ninguém respondeu a tempo. Mauro, em pânico, correu por um corredor lateral. Os outros foram atrás, mas se espalharam pelos túneis como ratos. Júlia caiu, rolou por uma rampa de terra, apagou a lanterna. No breu, ouvia vozes sussurrando atrás dela, uma mistura de orações e risadas. Quando conseguiu acender a luz de novo, viu capacetes espalhados pelo chão, todos alinhados como se alguém os tivesse colocado ali de propósito. Gabriel encontrou Júlia ajoelhada, tremendo. Tentou puxá-la, mas algo agarrou seu pulso, um frio que queimava. Na lanterna, viu o contorno de um homem sem rosto, carvão escorrendo da pele, gotejando no chão como piche vivo. A figura sussurrou, desça mais. Não acabamos o turno. Enquanto isso, Tiago gritava de outro túnel. Dizia ter encontrado uma escada que descia para um poço ainda mais fundo, onde ouviria máquinas funcionando. Júlia e Gabriel correram até ele, mas o poço era só um buraco, um abismo negro que parecia respirar. Do fundo, subia um calor impossível. Tiago dizia ver luzes lá embaixo, lampiões balançando, passos subindo. Quando Mauro reapareceu, estava sujo de carvão, olhos arregalados, repetindo, eles querem que eu fique. Eles precisam de mais gente. Tentaram segurá-lo, mas ele se jogou no poço sem um grito sequer. O som de seu corpo batendo em algo lá embaixo foi engolido por um silêncio espesso. Em pânico, os 3 correram de volta, chutando tábuas, derrubando vigas, respirando pó. Júlia perdeu a câmera quando caiu, mas, dizem, quando alguém encontra essa fita, ainda dá para ouvir, no escuro, vozes batendo nas paredes. Mais carvão. Mais fogo. Mais pulmões para a mina. Gabriel e Tiago conseguiram sair carregando Júlia, sem perceberem que, desde então, toda noite de lua cheia, batidas voltaram a ecoar sob as casas da vila. 3 pancadas, silêncio, 3 pancadas. E quem coloca o ouvido na terra jura ouvir vozes chamando, convidando mais alguém a descer, e terminar o turno que nunca acabou. Em uma estrada rural esquecida, coberta de mato e buracos, ainda resiste um casarão cinzento com uma placa de ferro retorcida onde se lê, Orfanato das 5 Janelas. Foi erguido nos anos 30 por freiras que recolhiam crianças sem família, órfãos de doenças, guerras e pobreza. Lá dentro, mais de 50 crianças dormiam em beliches de madeira, comiam sopa rala e aprendiam a costurar, rezar e obedecer. Dizem que, durante a ditadura, esse orfanato virou abrigo para esconder documentos e pessoas. As freiras, temendo ser fechadas, fizeram acordos com militares. Em troca, fechavam os olhos para coisas que aconteciam à noite. Caminhões paravam na calada, estranhos desciam pelos corredores carregando caixas, e algumas crianças simplesmente sumiam do dormitório sem ninguém perguntar onde tinham ido parar. Em 1979, um incêndio misterioso consumiu parte do prédio. Metade dos dormitórios pegou fogo enquanto as crianças dormiam.
17 morreram carbonizadas, presas atrás de portas trancadas. As sobreviventes foram enviadas a outros abrigos, e o lugar foi abandonado. Desde então, quem passa pela estrada jura ver luzes piscando nas janelas partidas. 5, na fachada principal, sempre as mesmas. Algumas testemunhas dizem que, se você encostar o ouvido nos portões enferrujados, consegue ouvir risadas infantis e cantigas de ninar. Em 2014, um grupo de estudantes de arquitetura, Joana, Caio, Dani e Murilo, decidiu fazer um documentário sobre prédios históricos esquecidos. O orfanato das 5 janelas era perfeito, fácil de entrar, longe de tudo, cheio de histórias sinistras. Levaram câmeras, lanternas, equipamentos de som e acamparam no pátio coberto de mato. No primeiro dia, exploraram a ala principal, paredes descascadas, móveis queimados, brinquedos quebrados ainda largados no chão. Encontraram também quadros de avisos, cadernos de chamada com nomes riscados, uma sala de costura com bonecas velhas sentadas em cadeiras, encarando quem entrasse. Na segunda noite, começaram a ouvir coisas. Dani acordou de madrugada com uma música de caixinha tocando em algum lugar no corredor. Levantou com a câmera, seguiu o som até o antigo refeitório. Lá, em cima de uma mesa, havia uma caixinha de música ainda funcionando, girando devagar, mesmo coberta de poeira. Quando se aproximou, ouviu uma risada curta, aguda, vinda do alto. Iluminou o teto. Nada. Mas quando olhou para trás, jurou ver uma fila de crianças em camisolas brancas paradas na porta, olhando fixamente para ela. Assustada, correu de volta para o dormitório improvisado, mas ninguém acreditou, até que Caio, naquela mesma noite, sentiu alguém puxando o saco de dormir. Pensou que fosse Dani, mas quando olhou, viu pequenas pegadas de fuligem perto da mochila. Joana, mais cética, queria ir embora, mas Murilo insistiu em gravar mais, dizendo que aquilo daria audiência. No terceiro dia, decidiram vasculhar o porão, que ficava atrás da capela incendiada. Forçaram uma porta emperrada, abriram caminho entre escombros. Lá embaixo, encontraram corredores úmidos, com fileiras de beliches cobertos de poeira e manchas pretas de fuligem. No fundo, uma porta de ferro trancada com correntes. Murilo, curioso, arrebentou o cadeado. Dentro, uma sala estreita, paredes riscadas com nomes de crianças. No centro, um carrinho de bebê enferrujado, com uma manta cinza cobrindo algo. Quando puxaram a manta, não encontraram nada, mas ouviram, atrás de si, um sussurro coletivo: "Brinca com a gente." As lanternas piscaram. O gravador de som chiou. Joana gritou que sentiu uma mão gelada apertando seu ombro. Caio caiu, bateu a cabeça em uma viga. Dani, filmando tudo, capturou algo que nenhum deles percebeu na hora. Reflexos de pequenas mãos tocando as paredes, como se várias crianças invisíveis estivessem circulando ao redor. Em pânico, largaram tudo e correram para o pátio. Mas a porta principal, que tinham deixado aberta, estava trancada por dentro. Pelas janelas, viam vultos correndo pelos corredores, sombras baixas que riam, batiam nas paredes. Murilo tentou arrombar, mas algo empurrou a porta de volta com força. Do outro lado, uma voz fina cantava uma cantiga de ninar, repetindo uma frase só: "Feche os olhos, feche os olhos." Quando conseguiram sair, já era quase manhã. Ninguém olhou para trás. Nunca mais voltaram. Meses depois, Joana, ainda traumatizada, revisitou as imagens gravadas. Nos frames finais, viu algo que congelou seu sangue. No reflexo de um espelho do porão, atrás deles, uma dúzia de crianças queimadas, de mãos dadas, observava cada movimento. Algumas sorriam, outras sussurravam algo que o microfone não captou. Até hoje, quem passa pela estrada jura ver luzes tremeluzindo nas 5 janelas, mesmo quando não há lua. Alguns dizem que, se você parar o carro e desligar os faróis, as vozes chamam seu nome, convidando você a entrar
para brincar para sempre. Em um vale isolado do interior, havia um povoado chamado Pedra Clara. Por gerações, famílias viveram ali em ruas de pedra, rodeadas por montanhas e uma represa que mantinha o rio calmo. Era uma vila pobre, mas viva, missa na igrejinha todo domingo, festa de colheita, crianças correndo pelas trilhas. Na década de 70, o governo construiu uma hidrelétrica ali perto. Em troca de dinheiro e promessas de novas casas, obrigaram os moradores a abandonarem tudo. Quando o último caminhão partiu, homens fecharam as comportas e o vale inteiro afundou devagar, engolindo casas, a praça, a escola, a igreja, tudo soterrado sob metros de água turva. Na pressa, nem todos os túmulos foram retirados do cemitério no morro, e a lenda diz que algumas casas ainda guardavam coisas que nunca deveriam sair. Décadas se passaram. Ninguém mais falou em Pedra Clara, exceto pescadores que, às vezes, juravam ver telhados surgindo quando o nível da água baixava. Alguns diziam ouvir sinos tocando debaixo d'água nas madrugadas mais frias. Em 2015, 3 amigos, Renata, Fábio e Marcos, decidiram acampar na margem do reservatório. Tinham ouvido histórias sobre uma torre da igreja que, em estiagens severas, surgia como um dente de pedra. Queriam filmar, ganhar curtidas, explorar as ruínas submersas. Na segunda noite, o lago baixou tanto que as pontas de algumas construções apareceram, pedaços de muro, postes, o contorno de um campanário partido. Renata insistiu para irem até lá de bote, mesmo de madrugada. Equiparam-se com lanternas, câmeras à prova d'água e remararam até onde a água ficava rasa. Sob a lua, viram degraus de pedra que levavam a uma praça semi-submersa. A cruz da igreja ainda se erguia torta, meio coberta de limo. Quando pisaram ali, o silêncio era tão denso que dava para ouvir as bolhas subindo entre as rachaduras. Marcos foi o primeiro a mergulhar, curioso para ver dentro da nave da igreja. Passou pela porta principal, que mais parecia uma caverna afogada. Lá dentro, o feixe de luz da lanterna iluminava bancos podres, imagens de santos partidos, correntes de água que pareciam se mover como véus. No altar, algo flutuava devagar, uma figura envolta em tecido escuro. Quando chegou perto, viu que era uma imagem de Nossa Senhora, mas o rosto estava arrancado. Um buraco negro, com marcas de queimadura em volta. Do lado de fora, Renata ouviu Marcos gritar pelo respirador. Tentou puxá-lo de volta, mas Fábio, fascinado, mergulhou atrás. Lá embaixo, as lanternas falhavam, piscando. O interior da igreja parecia maior do que devia. Túneis se abriam atrás do altar, escadas que não batiam com a planta do prédio original. Fábio viu rostos na água, olhos que não piscavam, boiando como se alguém espreitasse do outro lado do escuro. Tentou subir, mas algo puxou seu pé. Renata, sozinha no bote, ouvia estalos vindos das paredes submersas, como se pedras se soltassem, abrindo passagens. Ela gritou para os amigos voltarem. Nada. O lago se agitou, redemoinhos pequenos, mas fortes, como se algo respirasse lá embaixo. Quando Fábio emergiu, estava sem máscara, tremendo, repetindo sem parar: eles ainda rezam, eles ainda rezam. Arrastaram Marcos, inconsciente, de volta para a margem. Na barraca, tentaram contato com o celular, mas não havia sinal. Fábio delirava, dizendo que tinha visto uma porta de pedra no fundo, que lá dentro havia vozes rezando em latim, repetindo um salmo que não conseguia entender. No amanhecer, Renata voltou sozinha ao lago, para buscar as mochilas que haviam deixado no bote. No reflexo da água calma, viu algo que não era seu rosto, uma mulher de véu, de olhos vazios, debruçada na beirada, olhando direto para ela. Caiu de costas na lama. Quando olhou de novo, não havia nada, só bolha subindo devagar, formando uma fileira que se afastava até sumir. Fábio foi internado dias depois, incapaz de falar coisa com coisa.
Marcos não acordou. Renata, depois de tentar esquecer, decidiu denunciar. Espalhou pela internet vídeos borrados que mostravam a torre emergindo, o altar partido, vultos passando rápido na luz das lanternas. Jurou nunca mais chegar perto de um lago. Mas ninguém acreditou. Alguns acharam que era encenação, outros chamaram de golpe publicitário. Até hoje, em noites de estiagem, moradores antigos afirmam ouvir sinos abafados debaixo d'água, e quem pesca muito perto da torre submersa jura ver velas acesas lá embaixo, flutuando devagar entre as casas mortas. Reza a lenda que quem desce até a porta de pedra nunca mais volta, ou, se volta, traz alguma coisa junto.